Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje eu recebo aqui meu amigo Matheus Vitorino. Matheus é um dos melhores corredores amadores hoje dentro do circuito de 70.3. Fez 1 hora e 15 no Rio de Janeiro, 1 hora e 15 em Floripa também. Foi top 3 geral no 70.3 Aracaju. Chamei ele aqui para conversar, conhecer um pouquinho da história dele no esporte, que esporte ele veio do surf, mas muito da vida dele foi marcado por um outro caminho que não era dos esportes. Ele fala muito sobre esse período de excesso de balada, saindo demais, período de depressão também. Então ele conta todo esse tratamento que ele teve para sair da depressão, enfim, como que ele encontrou o esporte, foi mudando de caminho e como isso se tornou, essa intensidade foi realocada para o esporte e ele fala um pouco de onde é que vem esse desenvolvimento dele, das coisas que ele falou que até nem ele acredita ainda, né? Não tem toda a confiança ainda, mas de onde é que vem, principalmente de onde é que vem essa corrida dele, né? 1 hora e 15 num 70.3, né? Nos 21 do 70.3 é absurdo. Então foi um papo muito legal, um papo de vida, muito mais do que esporte, um papo de vida, do esporte salvando vidas. E a gente fala muito sobre isso, então foi um papo bem legal. Antes de seguir falar dos nossos patrocinadores, a Felt, a Album, a Blue Seven, a Feedzone, Plant Power, Outlive e a Rosa V. Lembrando, vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição desse episódio. Vou deixar o link do MT Desconto também, onde vocês encontram não só esses parceiros, mas todos os nossos parceiros de cupom. E lembrando, se você curte o nosso conteúdo, você pode ser membro do nosso canal. Do lado do botão escrito tem o botão Seja Membro. Aí você vai ver o benefício que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembrando, que você está no teu iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo para facilitar a sua vida. Beleza? Sem mais delongas, vamos para o episódio com meu amigo Matheus Vitorino. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Hoje eu recebo aqui com a gente o Matheus Vitorino. Fala, meu velho, como é que você tá? E aí, tudo certo? Cara, Ótimo. primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu já tinha te falado que até emocionado quando eu recebi a mensagem ali. E vamos embora, conversar um pouco. Boa, velho. Não, até brinquei com ele aqui no offline, mas que a gente vai ter lágrimas no episódio, então precisa assistir até o Vai, final que vai ter choro. É o objetivo vai aqui de prender a audiência aí. engajar. Exato. E bom, eu gosto de começar sempre falando do esporte. Como é que você começou, não necessariamente no triatlo, mas como é que é a tua vida aí no esporte? Desde moleque, faz algum esporte? Como é que é teu histórico aí? Então, eu fui atleta do surf por muitos anos, bem dizer, minha vida inteira. É, comecei pequeno, assim, adolescente, não criança, mas adolescente, assim. Vamos dizer, na aborrecência ali eu Aham. comecei. E mas eu sempre fui muito de mergulhar de cabeça. Então eu comecei a surfar, cara, surfava todo dia, pegava busão, ia pra praia todo dia. Comecei a treinar com o Grilo, o pai do Iago Dora, que foi campeão mundial ano passado. Aí Cara, treinava com ele, com o Lucas Silveira, tipo, que são grandes nomes do surf mundial hoje. E dali eu já fiz uma base forte assim do que era treinar para um esporte, o que era levar um esporte a sério. E, cara, aprendi muito ali, o Grilão, pô, eu não tenho nem palavras pro que eu aprendi ali nessa época da minha vida. Aí, cara, viajei bastante também pelo mundo aí, fui para Hawaii, fui pro aqui Peru, Indonésia, Austrália. Cara, viajei bastante também para treinar. uhum. E só que assim, eu nunca fui muito da competição porque eu ficava nervoso e o surf não é muito como a corrida, bem dizer, que é mais tu fazer força ali. O surf, cara, é muita técnica, muito. Então, tipo, eu perdia um pouco ali e já acabava comigo Entendi. aquilo. Então, nunca fui muito da competição no surf. Bom, até chegar um momento que era mais ou ir fazer uma faculdade e trabalhar ou investir para o surf mesmo. Minha família sempre foi um pouco mais tradicional, então meus pais eram mais do cara, não, vai estudar, vai procurar um emprego convencional, não sei o quê, e aí acabei indo para esse lado, mas continuei surfando, aí chegou a época da adolescência, festinha, aquela coisa, balada, e aí me perdi um pouco nesse caminho do esporte por um tempo, até que há o quê? Uns 3 anos atrás, é, de Natal, eu dei de presente para minha esposa, Jasmine, 3 meses de assessoria com
com o Guto, que eu já conhecia Aham. de anos, assim, eu estudei com ele quando era bem novo, no Bardal, um colégio famoso aqui de Florianópolis, e até a família toda meio que dele era envolvida ali, então eu conhecia, tipo, pô, conhecia irmão, conhecia tia, conhecia os pais, bem dizer, conhecia todo mundo ali da família, e só que no momento, assim, a gente estava bem afastado, assim, aquela coisa, né, daí faculdade, cada um vai para sua área, enfim. Cara, dei de presente para ela de Natal, isso, logicamente, Natal final do ano, Uhum. depois, virou o ano, ela me deu de presente também 3 meses de assessoria e começamos os dois a correr. A gente já tinha feito, tipo, uma corridinha de 5 km, uma corridinha de 10. Eu era, tipo, pô, acordava de ressaca e nem comia nada, pegava, só tomava um café e ia correr para já curar logo, sabe? Limpar aí o corpo. Então, aí daí que surgiu. Aí começamos a treinar ali e aí foi evoluindo, né? Aquele negócio, o triatleta, o corredor lesionou, daí eu já nadava, na verdade, eu fazia Ah, natação já antes de entrar para corrida, eu estava fazendo para ter algum esporte assim para continuar me mexendo. E aí comecei a fazer umas provas de corrida, fiz aquathlon e aí acho que já com uns 2 anos de corrida, talvez, 1 ano e pouco, que eu comprei minha primeira bike. Aí comprei uma TSW daquelas de alumínio aham. e aí comecei. Daí fiz o meu primeiro duathlon, aí fiz minha primeira prova de tri, fiz isso fazem o quê? Uns 2 anos e pouquinho, eu acho. Caraca. E daí pra frente, só morro abaixo, né? E tu tá há quantos anos agora, velho? Cara, fazem 2 anos e pouquinho Não, no quantos anos triatlon. você tem? Você tem. Ah, tá, eu tenho 30. Boa, Agora em boa. janeiro faço 31. Tô velho já. Ah, tá velho, tá velho. Pô, vou fazer 42, mano. Olha isso, tá louco. Deixa, aí que é ladeira Diz abaixo. que depois dos 40 que a vida começa, né? Pois é. Né? Acho que não, viu? Tá só piorando. Mas Não me o. desanima, não me Deixa desanima. quieto, deixa quieto. E cara, a Jazz também queria fazer corrida, por isso você deu pra ela. Também vocês estavam tipo, cara, chega dessa vida de Cara, balada então, e tal. E como é que foi ela isso? já, ela já era mais dessa área do que eu, na verdade. Uhum, Ela já era mais do bem-estar, assim, já fazia yoga. Ela já era mais um pouco muito mais dessa área do que eu, na verdade. Por exemplo, cara, eu lembro época de pandemia, a gente juntou um grupo de amigos e, cara, galera que gostava de uma festa, assim. E aí juntava, alugava uma casa, ia todo mundo para essa casa fazer festa. E, tipo, era de sexta-feira até domingo sem parar. E a Jasmine, ela já era, tanto é que, cara, tem até uma dessas casas que de manhã cedo, todo mundo virado, assim, e a Jasmine tinha dormido, acordou, estava fazendo os negócios do trabalho no computadorzinho dela ali, pegou, saiu, foi dar uma corrida, voltou, e tipo, e a galera ali ainda, cigarro e bebida e som e cara, e ela já tipo levando o dia dela só para estar ali do lado, sabe? Aí, enfim, caraca. aí, cara, eu dei para ela de presente porque ela já tinha esse pezinho assim na vontade de Uhum, correr e tal. E eu sempre tive eu não queria ir muito para a corrida porque eu tenho um problema no quadril, que o meu fêmur ele tem uma pontinha a mais que roça uhum, ali na cavidade do quadril. E eu achava que a corrida ia piorar muito isso. Aí por isso que eu fui para natação em vez de ir uhum, para a corrida. E acabou que, cara, quando ela me deu o presente de volta, eu comecei a correr, não me deu problema nenhum, inclusive estou muito melhor do que era antes, porque, por exemplo, na época que eu surfava, só de ficar sentado na prancha, assim, que tu fica com o quadril uhum. aberto, cara, nossa, me matava aquilo. Caraca. E hoje, cara, tanto a bike quanto a bike, às vezes até eu sinto alguma coisa, mas é muito pouco. A corrida zero e a natação também É. nada. Mas, enfim, aí foi nisso aí. Só que a gente não pegou e entrou para a corrida e largou toda a vida de festa. A gente ainda estava ali no. Uhum, Claro que não na mesma intensidade, mas ainda estava até um dia que, sei lá, as coisas foram tomando outro rumo.
Aí eu já sempre fui muito chato com alimentação. E um dia eu cheguei, um belo dia eu cheguei, sentei pra Jasmine e falei: quem sabe se a gente para de beber? Daí ela me olhou e falou: cara, tu já é extremamente chato com comida. A gente, bem dizer, não come em lugar nenhum porque, cara, tu não come porra nenhuma. Tu vai parar de beber, aí acabou, a gente não tem mais vida? Aí eu, tá, beleza, beleza. Me recolhi, falei, tudo certo. Passou um mês, ela assim, sabe o que que eu pensei? Quero parar de beber. Deu, pô, tá, vamos então, né? Aí paramos de beber. É, continuamos com a nicotina, que a gente, cara, a gente sempre foi de fumar. E aí, no desenrolar do tempo ali, a gente mudou pro vape. E, cara, era aquilo ali o dia inteiro, acordava Cara, já fumando, ia dormir fumando aquilo ali, tipo, foi, acho que era ainda pior do que a época que eu fumava cigarro, porque aquilo ali era em todo lugar, a todo tempo, e não tinha, tipo, não tinha hora que pausava, assim. uhum, E até a galera fica de cara, porque até a até minha estreia no Olímpico, até minha estreia na distância olímpica, eu ainda fumava. E tava, cara, tipo, levando em paralelo com os treinos de triatlo, isso é loucura. é, E aí, daí resolvemos parar, e aí foi, cara, foi a coisa mais difícil de largar, assim, que eu pô, já tive. Tipo, pô, o álcool pra mim foi muito fácil, assim, foi, tipo, falou, cara, não vou mais beber, não vou mais beber, porque a gente já não frequentava mais hum. bares e festas e essas coisas, então, tipo, isso aí foi bem tranquilo. Mas, cara, a nicotina foi difícil, cara. E aí, eu lembro que me marcou, porque foi bem quando a gente foi pra Caiobá, que eu tinha decidido uma semana antes que eu não ia mais, e aquela viagem foi que me marcou a data, assim, de quando foi. E daí pra frente, cara, nunca mais, não sinto nem mais vontade, assim, nada, bem tranquilo. Cara, daí hoje em dia as nossas diversões são outras e muito treino, né? Essa de Caiobá foi aquela. Foi uma etapa do final do ano? Do... Não, foi uma de início do ano. Foi uma, não foi aquela que virou do Athlon, não. Foi É, uma que eu te outra. encontrei. Acho que foi a primeira vez que eu te vi em É, prova. Eu já tinha visto vocês, acho que encontrei vocês no Ironman. Que a Jazz foi muito lá na Casa do Mundo Trip, que a gente estava fazendo uma ação com alguma marca juntos, na época. Ela foi lá na MT House, tudo, você foi junto. Mas a primeira vez que eu te vi competindo foi no ano de final do ano, se eu não me engano, final do ano passado, talvez? foi, eu acho que Foi. foi aquele que virou do Athlon, né? É. O que Final o do passado não, cancelaram né? na pressão. 2024, né? Agora já virou o ano, agora É, 2024, é. é. E, Mas foi, nossa, sofrida essa prova, meu cara, e Deus. o negócio do vape é. Eu vejo uma galera, às vezes, que tá fazendo esporte e tá com esse negócio do vape achando que é um negócio meio inofensivo e não é, né, velho? O negócio é Cara, bizarro e tira não, esse negócio. mas, Como não tem cheiro, acho que a galera fuma muito mais, né? O é, cigarro deixava não, aquela. cara, aquilo ali foi sinistro, assim, tipo, Cara, eu, eu nunca tive uma dificuldade, eu nunca me vi tão preso a alguma coisa, sabe? Cara, foi assim, eu penso hoje, tipo, e assim, é de sentir os efeitos colaterais da abstinência mesmo, de tipo, cara, assim, ó, eu precisava estar toda hora mastigando alguma coisa, eu é, precisava, assim, ainda bem que eu já tinha um pouco dessa ideia, e aí eu tentava segurar um pouco, mas, tipo, cara, vontade de comer tudo o tempo inteiro. Cara, loucura, assim, loucura, ansiedade. Aí até que não sei te dizer em que momento, assim, da caminhada, simplesmente alguma chave virou e deu uma melhorada, assim. aí acho que os primeiros dias são mais difíceis, né? E, cara, acho que vai entrando também com o estilo de vida, né, de vocês, né? Você falou, cara, sei lá, vai acostumando com essa ideia e o corpo vai, sei lá, você vai matando a tua abstinência, ou comida ou vai treinar. Eu parei de passar 70 horas de É, bike, esse... não vai dar tempo pra vai lá, fumar. esquece. Cara, tua profissão, você é publicitário, é isso? Então, eu trabalhei Head durante marketing, anos. perdão. Eu trabalhei durante anos numa produtora de audiovisual. Então, cara, a gente atendia inúmeras empresas aqui da área e do Brasil inteiro, bem dizer. Então, eu trabalhei bastante na parte de produção. Assim, eu fiquei durante 8 anos nessa empresa, então eu entrei como estagiário Cara, e no final era tipo
braço direito do dono da produtora, assim, muita gente até achava que eu era sócio dele. E aí, bom, daí eu extraí tudo que eu consegui extrair de lá e chegou a hora de mudar. Eu hoje faço o gerenciamento do marketing de uma administradora de SPE, bem dizer, uma construtora aqui em Hum. Floripa. Meu chefe da parte comercial é triatleta e o fundador da empresa, o sócio fundador, é maratonista. Então eu tô no paraíso, Tá em assim, casa, tá tipo, em casa. cara, é muito legal, brincadeiras à parte, mas é muito legal a troca que tem ali, tipo, na hora do trabalho é trabalho, assim, tipo, é até um Uhum. negócio que eu até estava conversando com a Jasmine, esses tempos eu até meio que discuti, assim, tive uma briguinha de leve com meu pai, porque eu já fico nisso de, tipo, pelo meu conteúdo, eu não mostro muito a parte que é o trabalho. Por exemplo, pô, Uhum. eu tava lá em Aracaju, de manhã eu tava fazendo as funções da prova, à tarde eu tava sentado no computador trabalhando, e eu não mostro muito isso por trás. E aí tem muita gente que acha que eu não trabalho. Eu trabalho para um cacete, e e aí até, tipo, meu pai veio me tirar pra vagabundo, eu falei, cara, eu tô aqui trabalhando pra caralho, do que tu tá falando, cara? Aí, mas enfim, e aí, tipo, é isso, na hora da cobrança, é cobrança, mas assim, dá pra ver que eles não só entendem, como incentivam bastante, tipo, pô, Uhum. tá ali treinando, beleza, às vezes, pô, o treino é um pouco mais longo, fico até mais tarde à noite, então, tipo, eu tenho um pouco mais é um pouco mais flexível, assim, por Massa. eles entenderem o dia a dia e, enfim, pô, o meu chefe ali do comercial, o Valmir, ele foi comigo para competir punta ano passado, na minha estreia no 73, que foi em São Paulo, do ano passado, retrasado, né, 2024, ele tava junto, ele estreou junto, então, tipo, Que cara, massa. é muito massa a troca aí. Não, é massa a galera começar. Tipo, primeiro que quebra gelo a entrevista, quando você já vê o cara tá de relógio e tal, tu já consegue quebrar um. Mas pô, é um ambiente melhor, né, cara? Acho que também, eu trabalhava em banco, né, que eu te falei, eu sempre saía pra treinar e tal. Não, no começo de banco não, né? Mudei pra São Paulo, balada, a mesma coisa. Só não fumava, mas balada também era bom nessa história. E, cara, quando começou o negócio era muito massa sair no almoço pra treinar e eu vi que a galera, nossa, velho, mas a gente foi comer feijoada, foi não sei o que você foi fazer? Não, foi nadar, velho, nada do almoço e tal. É, Aí quando você começa a o encontrar a cara volta galerinha com que, aquele olhar de panda, aquele os, cheiro de os olhos cloro, né, velho? fundos. Aquele perfume de cloro e tal. Aí consegue encontrar a galera que treina também, pô, é massa. Fica outro ambiente, né, velho? Eu não consigo trabalhar se É. não treinar, velho. Não, não, é ótimo. É claro que, assim, não é as mil maravilhas, tem os seus momentos, mas, Não. cara, tipo, assim, porra, eu agradeço todos os dias pelo ambiente que eu tô inserido ali, que cara, é um negócio muito legal, é muito bom mesmo. Imagina você voltar para o ambiente talvez de uma produtora, talvez a galera não tem tanta regularidade de horário, de sono, de alimentação, de esporte, né? Acho que agora tá mais, a galera tá praticando mais esporte no geral, né? Sim. Mas Cara, assim, até aparecer, começar a aparecerem mais resultados, era, era tipo, todo mundo, cara, o Matheus é louco. Olha só o horário que ele levanta para ir treinar e não sei o quê. E, tipo, a galera não tem muito contato de é gente que louco, faz isso é louco, também. somos loucos, né? Tipo você. Continua sendo. É. Eu não desminto, né? É. Mas é A gente isso. só tem mais exemplos ali perto da gente. Exato. Mano, você. E que horas assim dentro do esporte você entendeu que você tinha algum talento? Porque assim, pô, a tua corrida, pô, tu fez 1,15 duas vezes ano passado, pelo menos eu peguei aqui no teu negócio, não sei se foi mais Foi. vezes, mas assim, correu a meia para 1,15. Que hora você falou, pô, peraí, eu tenho um talento diferente aqui, ou você não entende que tem um talento, mas enfim. Cara, esse é um ponto que eu até tava pensando esses dias que, assim, eu acho que até hoje eu não entendo, na verdade. Eu ainda sou muito, é, eu não sou muito confiante ainda. Tipo, para Hum. mim, eu me surpreendo a cada vez que rola uma corrida boa, porque para mim, tipo, eu sempre acho, cara, hoje não é meu dia. Tanto é que vai olhar a prova de Aracaju, depois pegar o vídeo da chegada, eu tô chegando com a cabeça baixa. Eu achei que a minha prova foi uma merda. Tipo, eu tava achando, cara, foi horrível. Foi o meu primeiro pódio geral.
E, tipo, pra mim, eu tava achando, cara, aqui, ó, um monte de gente me passou na bike, que é uma dificuldade pra mim, é um negócio que eu venho trabalhando, mas é algo que acaba com o meu mental, assim, Uhum. durante a prova. E, cara, quando eu cheguei, assim, eu falei, tá, beleza, né? Aí que eu encontrei o Felipe Santos, ele me falou, cara, acho que tu foi o terceiro geral. E aí daí que eu fui, cara, pô, será que eu acho que não foi tão ruim assim, não? Então, esse é um negócio que eu sei que eu preciso trabalhar um pouquinho mais a confiança, mas é, é um negócio que, cara, assim, desde o início, desde quando a gente começou lá com o meu primeiro treinador, é, eu já vi que que a corrida, que tinha uma tendência a minha corrida a ser boa, assim. Não Uhum. vou dizer uma facilidade, porque eu treino muito. Então, tipo, eu não gosto muito de usar essa facilidade ou, sei lá, um bom Aptidão ou qualquer natural, vai. coisa, Alguma sabe? aptidão natural pra parada. Mas, assim, no começo a gente já começou. Ali eu treinava com bons corredores, pô, o Rachadel, o próprio Julinho, que é da curta distância. Uhum. Eu treinava com eles na pista de coqueiros aqui, e aí, claro, né, quando eu entrei na assessoria, eu estava uns grupos atrás, mas logo fui escalando até chegar neles ali, que era o primeiro grupo que puxava a pista ali. Então, foi uma época muito boa, que eu evolui muito, porque estava cercado da galera que corria demais, assim. E dali eu fui vendo, cara, eu acho que aqui vai um. Vale apostar umas fichas. E Uhum. aí, na época, o Guto, que era o meu treinador, também foi vendo e foi me adaptar, às vezes até pulando algumas etapas para já me botar para treinar com os caras ali, sabe? E aí, enfim, daí fiz a minha primeira meia para 1:18. Foi a minha primeira meia maratona. Com 2 anos de E corrida. acho que Nossa, eu pô. tinha 1 ano, eu acho, de corrida. E porque assim, eu me inscrevi na minha primeira meia maratona, daí eu tive aquela, como é que é a síndrome da banda Se ilotibial. não tiver. Puta, daí eu já tive que abandonei a prova, já nem larguei. E daí foram uns mesezinhos assim até voltar. E daí na segunda vez que eu me inscrevi foi. E, cara, eu dei graças a Deus assim que não tinha rolado na primeira, Uhum. porque eu já estava muito mais maduro assim, e já foi uma prova muito melhor. E daí para frente foi logo após a meia que daí eu tava comecei com a bike, daí fui para duatlon e Uhum. triatlon. E hoje em dia, nessa época eu treinava bastante corrida, hoje em dia a gente já viu ali com o Palito que, pô, o cara é fora da curva, né? Assim, tipo, eu acho sinistro, assim, como toda chance que eu tenho de extrair um conhecimento ou de sentar e conversar com ele, eu vou. Tanto é que eu tava te falando até do podcast, eu assisto tudo. Eu sou, tipo, fã real dele, do trabalho dele. E ele já viu, assim, cara, assim, a gente não pode botar muita corrida para ti, então a gente vai treinar, bem dizer, o mínimo possível para tu manter o condicionamento ali. E esses dias até um seguidor me mandou mensagem, porque eu posto muito nadando e Uhum. pedalando, e correndo eu não posso, mas é porque realmente eu tô correndo muito pouco. Então, a gente tá achando esse equilíbrio ali, tem funcionado, Uhum. e é muito louco, né? Imaginar que cada corpo é um corpo e, tipo, tem gente que às vezes treinar menos é melhor. É. Isso, e extrair isso também é o diferencial do técnico, né? No caso do palito aí que Né? você falou de achar esse equilíbrio, porque e assim, mas tu acha que tu negócio da corrida é porque muito volume te deixa mais lento ou machuca, é isso? Eu acho não, me lesiona. Entendi. Eu tenho esse problema de, tipo, cara, aumentou um pouquinho, assim, ó, passou um pouquinho do volume ali, Entendi. eu lesiono. Eu tive três grandes lesões de ficar alguns meses parado, que foi essa da banda, aí depois uma canelite, e depois eu tive um problema no tornozelo, que no início de 2025 eu tava de muleta. Comecei o ano de muleta, até Caraca. o challenge do início do ano eu só nadei e pedalei. Aí entreguei a bike, eu tinha deixado na transição meu chinelinho lá. E
enfim, aí a gente foi descobrindo isso e fomos trabalhando. Mas voltando à tua pergunta, que eu, como eu te falei, eu fui Não. me alongando isso. Cara, até hoje eu acho que eu não sinto assim como, tipo, cara, eu sou um talento da corrida. Não, tipo, cada prova é uma prova, toda vez que eu boto o pé no chão, claro que eu sinto uma segurança de, tipo, cara, é porque na minha cabeça é muito claro assim, a natação tem fatores externos que podem te Hum, atrapalhar, sei lá, porra, o óculos caiu, sei lá, entrou água, ou sei lá, é muito mais fácil de se sentir mal na natação, ou a bike, um pneu furar, ou, cara, sim. qualquer coisa, cair, ou qualquer coisa. E quando tu tá correndo, é só se tu tropeçar e cair, que já aconteceu comigo também, eu não posso falar muito, mas daí eu sinto a segurança mais por isso aí, sabe? Uhum. Do que realmente por botar todas as fichas na minha corrida. Isso é bom porque eu sempre, tipo, eu não deixo muito me afetar pela cobrança, assim. Uhum. Para mim, cara, eu sou um bebê no triatlon, sabe? Tipo, comparando com a galera, eu tô engatinhando no esporte. Então, tudo que vinha, eu tô a passeio, tudo que vinha é lucro. E deve ter um pouco de raiva também, que você tá falando na bike, você fica meio puto que a galera te passa, aí tu sai pra É, correr com ódio no coração, aí dá. com Ajuda. certeza. Dá pra ver, eu tô sempre bufando nas corridas. E, mano, eu ia te falar que eu ia. A gente tava falando offline, eu ia te falar um negócio, falei, não, vamos falar gravado. Que foi a primeira vez que eu te vi em prova, foi nesse do que virou do Athlon lá em Caiobá, 2024. E você corre com a mecânica, você corre com o corpo muito pra frente, né? Você corre. Principalmente quando eu tô cansado. Então, aí você tá desequilibrando pra frente. E aí eu falei, o pessoal só te chama de bochecha, né? Eu falei, bochecha vai apagar. Bochecha. E aí, a pouco você vai, você passou um, passou dois, eu falei, cara, acho que o bochecha não vai apagar, não. Aí eu falei, cara, Cara, aí, pô, você pegou perto do Julinho, ou ganhou do Julinho, eu não lembro, sei que foi. não, o Julinho chegou em primeiro, eu cheguei em segundo logo É. atrás dele. E eu falei, cara, e E, eu achei que você ia desmaiar. Quando você saiu da transição, eu falei, cara, do jeito que ele tava, ia desmaiar. Aí depois eu vi que a tua mecânica de corrida ia ser cara, muito. principalmente, eu sei, eu brinco ainda, principalmente quando eu fico cansado, eu inclino o tronco para frente, porque assim, é um pé na frente do outro, se não for, eu vou de cara no Vai chão, cair. então é para forçar que vai, de alguma forma vai. Mas é engraçado tu lembrar disso, que eu acho que esse é até um sentimento que eu prefiro não acreditar no favoritismo e ter isso, que é uma das coisas que mais me move é esse negócio, não, ele não vai conseguir, ou ele não vai, tipo, parecer que não vai, sabe? Aham. Tanto é que, cara, até as pessoas mais próximas, assim, antes de aparecerem esses últimos resultados, tipo, cara, família, própria Jasmine, muitas Uhum. vezes sem querer, rola um desencorajamento de tipo, cara, tá treinando tanto, mas para quê, sabe? E esse sentimento de tipo, tá, eu vou te mostrar o para quê. Ah, E é? isso me Olha move um aí. pouco, sabe? Eu acho que é esse o sangue no olho de sair bufando assim, falar assim, cara, eu vou mostrar para quê. E eu acho que é isso que me move, e aí o contrário de eu, tipo, na outra mão, de eu ter essa segurança e confiança de, de achar que eu tenho algum talento para corrida. Eu acho que esse negócio de cada prova provar não para os outros, mas para mim mesmo que assim, estamos no jogo, sabe? Entendi. E o que que mudou, cara, no ano passado com esses resultados, assim, que você sentiu que mudou na tua confiança e também na pressão ou observação externa? Cara, então, a primeira etapa que eu comecei a sentir mais olhares assim foi a do Rio, né, que foi que eu fiquei, acho que foi terceiro colocado da categoria, que foi a melhor corrida. É, cara, muita coisa eu senti que mudou, assim, de tipo, muitas pessoas que. Aquele sentimento de até ontem eu era só mais um e hoje eu sinto uns olhares, hoje tem muita gente que vem até, tipo, vem falar comigo e tal. E nessa primeira etapa foi muito forte. De tipo, pô, pessoas que eu considero referência no esporte, de tipo, realmente.
Eu ainda sou mais um, mas, tipo, até, tipo, de ver meu nome ali, não tinha Hum. como os caras ver. Era, pô, mais um em 1 milhão ali, lá nos sei lá que colocação. E até porque era E o quê? aí, Sua quarta prova de meio, mais ou menos. Terceira, você fez punta e depois. Tipo, ah, foi São Paulo a primeira, Punta a segunda. Aí eu fiz um challenge. que você não Foi São correu? Paulo. Foi São Paulo, o challenge do fim do ano, que daí Aham, eu corri. tá. E, Pum. e aí, Punta, foi quarta prova, bem dizer, É. completa, assim. Então você tava realmente chegando ali. O pessoal Aí, não te conhecia mesmo por não te. Por pouca prova ainda. exatamente. Aí, cara, assim, muita coisa mudou e eu tento permanecer sempre o mesmo, tanto é que, tipo, assim, às vezes algumas coisas acontecem que eu fico, tipo, tá, cara, mas eu continuo sendo o mesmo banana de sempre aqui, tipo, eu não sou ninguém, sabe, tipo, mas sim, muita coisa mudou, sim, sim, comecei a sentir bastante olhares e como eu foquei em 2025, eu decidi focar na produção de conteúdo também, foi tudo meio que junto, assim, sabe? De tipo, de aumentar também o número de seguidores e ter esse negócio de criar uma comunidade ali, de muita gente que se identifica, tipo, cara, com o meu linguajar, porque querendo ou não, é sempre uma coisa que desde a época do surf eu já tentava trazer, e agora na época do triatlon também, é, cara, o meu jeito de ser não era o do surfista comum e hoje não é o do estereótipo de triatleta, sabe? Tipo, Uhum. é, e eu gosto dessa pegada de tipo, cara, continua ainda mesmo com a linguagem, com as piadinhas da época que eu era da Night, da época que, sabe? E tipo, mesma forma de se vestir, talvez, eu tento puxar um pouco desse lado, sabe? E permanecer eu como eu sou, então isso eu vejo que é uma comunidade a minha comunidade que eu fui criando ali se identifica muito. E isso é muito massa. E aí, com esses resultados, eu comecei a sentir uma diferença no olhar das pessoas de tipo, tá, talvez tipo, esse cara tem algo para mostrar, assim, sabe? Aham. Tipo, ele é referência em alguma coisa para poder estar falando isso aqui. Então, não que eu me ache ainda uma referência, eu quero ser, mas o, o que eu senti de mudança foi isso aí mesmo. Até, cara, eu falei já para Jasmine algumas vezes, mas é a primeira vez que eu vou falar assim em público, que, cara, eu trabalho bastante com meditação e visualização, né? E uma das coisas que eu visualizava antes da prova do Rio era eu chegando. A única coisa da visualização que não rolou é porque, claro, agora com os profissionais fica um pouco mais difícil, foi a Uhum. faixa. Uhum. Mas eu me visualizava com a faixa e me visualizava passando o pórtico e dando uma entrevista. E tava lá quem para me entrevistar? Cara, isso aí foi muito foda, porque, tipo, bateu Que exatamente loucura, velho. como eu visualizava, tá ligado? Isso, tipo, eu tenho já inúmeros outros exemplos disso, mas essa no esporte foi muito foda, porque foi, tipo, exatamente o sentimento da minha visualização acontecendo ali, tá ligado? Esse negócio da visualização, você trabalha sozinho ou você tem Eu psicólogo e faço tudo? sozinho. Uhum. Eu tenho um aplicativo que tem inúmeras meditações ali. Eu gosto, claro, tipo, poderia ser até YouTube, tem alguns, mas eu gosto dele porque ele faz a contagem de dias consecutivos e Uhum. isso, não sei, alguma coisa em mim ali me faz querer fazer todo dia para ver o númerozinho ali bonito. Aí, todo dia quando eu acordo, eu tenho o meu momento ali de meditação e aí faço as visualizações e tento sempre intensificar um pouco mais perto de provas. E, cara, tem funcionado muito bem, assim, tipo, é muito, muito nítido, assim, sabe? E Aracaju, que você foi o terceiro geral que você falou aí. Ah, você falou que não esperava estar ali na visualização, você não tinha feito essa visualização de seu, tá? Cara, eu tinha, É. é sempre algo parecido, assim, mas não sei, eu realmente eu não sei. Foi engraçado que durante a corrida mesmo, quando eu vi, tipo, o meu ritmo aumentando e as pernas já não respondiam mais tão bem, eu
eu já comecei até a pensar assim, tipo, na história triste, tá ligado? Tipo, ah, não deu, hoje não deu, não sei o quê. O que que eu vou escrever? O Daí eu, conteúdo que eu vou pô, gerar? tipo, cara, foi muito engraçado, porque eu tava pensando isso, e aí eu falei assim, cara, mas quer saber? Eu tô aqui, tô a passeio, a minha viagem tá sendo foda. Cara, eu amei Aracaju. Eu É, eu amei, vi, tu pô, postou muito assim, você fala, cara, ca- tô feliz eu demais. por mim eu não voltava. E olha que, porra, moro em Florianópolis, né? Não dá, tipo, não dá para reclamar de onde eu É. moro também. Mas, cara, eu moraria lá fácil, fácil. Ainda fiquei na casa dos pais do meu amigo, pais do Ian. Eu tenho, cara, muito a agradecer ao Ian e os pais deles aí, dele por essa viagem, que fizeram a experiência ser foda do jeito que foi, pela receptividade deles. E, enfim, daí com todo esse cenário, eu na corrida ali pensando, cara, não vou deixar isso estragar minha experiência. No que eu pensei isso, eu passei uma. Depois, um seguidor até me mandou o Instagram da assessoria, que eles estavam com uma É tenda lá com a bandinha. a CF, Celso Fernandes lá. É. A CF, Irmão, é. quando eu passei aquela bandinha ali, todo mundo esticando a mão para dar high five, eu fui batendo mão com mão, falei, cara, eu vou curtir até o final. E aí foi, no final deu no que deu, assim, e, tipo, apesar de eu chegar com a cabeça baixa e tal, e tipo, tá meio que nessa vibe pelo resultado que eu achava que eu Uhum. tinha, eu tava muito feliz com a experiência inteira. Então, foi, cara, sério, foi muito foda e, tipo, é um aprendizado gigante de, tipo, cara, eu tô no esporte a passeio, eu tô no esporte pela diversão. Por mais que eu amo a performance, eu gosto Uhum. muito de ir para esse lado, de performar e buscar o melhor de mim. E tanto é que, pô, as mudanças, as últimas mudanças aí de, pô, treinar com palito e tentar estar o mais próximo possível dos profissionais lá, que são, pô, os caras que me inspiram demais. É, por mais que tenha esse lado que eu amo isso, querendo ou não, é a minha diversão, Uhum. pô, eu tô ali a passeio, é o início, eu ainda vejo muito como início, porque eu vejo o triatlon como um esporte de maturação tardia, então, tipo, cara, eu ainda acho que eu ainda espero que a minha categoria boa seja lá para os 45, 49, tipo, Uhum. eu me vejo assim com essa longevidade no esporte, sabe? Então, ter essa experiência, ter esse aprendizado lá, foi muito foda. Muito. É, e tem outra coisa, né, velho? Como, porque tem muita gente que já treina, por exemplo, corrida há muito tempo, quando chega, a idade vai avançando, cara, a carcaça começa a reclamar, né? Você não bateu tanto no corpo, era outra modalidade, outro Mais esporte. novo, Dá pra bater muito ainda. dá. Dá pra se prejudicar muito ainda. Com certeza. E, A cara, gente gosta, né, Natan? e o que que tu vê, assim, do 2026, assim, o teu futuro? Pô, porque, é claro, Aracaju te coloca num outro patamar, até cobrança interna mesmo, né? Você fala, pô. Agora você já vai saber que se te ultrapassarem na bike, talvez você não esteja tão ruim assim. Você já vai saber que talvez o cara que era desconhecido no Rio, hoje a galera já fica de olho ali e agora já falou: peraí, você virou alvo, você vai virar alvo, que a galera talvez vai querer te deixar para trás, que ninguém vai querer correr com você. Isso é um fato. Sim. Mas como é que você vê o teu Cara, futuro aí também? é, tô focado em evoluir nas outras modalidades. Claro que continuar evoluindo na corrida, eu ainda acho que dá para correr. Sim, eu acho que ainda dá para correr melhor. Então, focado nisso, cara, tô amarradão com os meus treinos, tô amarradão cara, com tudo que eu tenho construído no esporte. 2026 tem tudo para ser um ano foda. Tô com a ideia de fazer todas as etapas do 73 nacional. Porra, massa. Se tô me reunindo com algumas marcas, porque para isso eu vou precisar de ajuda. Sim. Que, pô, graças a Deus eu tenho meu emprego aqui, mas quando começa, pô, inscrição de prova, toda a logística, começa a fugir um pouco do orçamento, então eu eu já conto com alguns parceiros que já deram ok para me apoiar Uhum. nessa jornada, mas ainda tô atrás de alguns outros incentivos. E, cara, eu acho que é isso, muito aprendizado. É, o esporte me trouxe muitas vivências boas e, cara, eu acredito que vai trazer ainda muito mais. Não sinto tanto essa pressão de, tipo,
dos olhares de gente esperando algo de mim, mas ao mesmo tempo tem a minha pressão comigo mesmo, então, tipo, isso sim, eu quero performar, eu quero estar ali nas cabeças. Minha primeira reunião com o Palito, eu falei para ele, cara, minha meta hoje no esporte eu não tenho pressa, mas eu quero estar entre os melhores amadores do Brasil. E daí ele perguntou os meus tempos, assim, fez, legal, tá. E, cara, assim, tipo, eu também não reclamo de treino, mas eu não tenho como negar que ele tá me dando um ótimo caminho para o que eu pedi para ele. E, cara, toda essa experiência para mim, tipo, tudo que tem acontecido é muito fora da curva, assim, de tipo, pô, sair e pedalar com, pô, Enzo, Iago, Bruna Stolfi. Cara, esses dias eu me peguei, eu tava correndo do lado do Gabriel Klein e do Igor Amorelli, tipo, cara, em que esporte que eu ia fazer isso, correr com dois ídolos nacionais, tá ligado? Uhum. Tipo, para mim, isso é muito foda, assim, tipo, cara, às vezes não nem cai a ficha direito de entender no meio de quem que eu tô, assim, sabe? E ao mesmo tempo eu tô como se estivesse com um caderninho ali, ó, só anotando tudo que eu vejo, tudo que eles falam, tudo que fazem e tentando extrair o máximo da experiência dessa galera cara, me inspiro muito, assim. Uhum. Então, tipo, isso eu sei que é um privilégio de estar no meio dessa galera aí e eu tento aproveitar o máximo. Minha meta para 2026 é continuar, tá cada vez mais Uhum. próximo ali, cada vez mais conseguindo aprender em torno deles. O full não vem ainda esse ano, mas eu quero martelar na meia distância, que cara, tem meu coração, o 70.3 ali, cara, não sei o que, mas teve algo que me encantou demais, assim, eu sou apaixonado por essa distância. E, cara, a ideia é essa, se aparecer alguma outra etapa fora do Brasil, se rolar, eu estou aberto, Uhum. sei lá, alguma talvez prova de corrida, alguma coisa assim também. Eu estou aberto para aventuras, assim, Uhum. eu amo esse negócio de tipo, cara, por exemplo, a gente foi para correr a meia de Trancoso, eu e a Jasmine. Pô, cara, é uma aventura, sabe? Tipo, é um negócio que, pô, olha só o que o esporte está te proporcionando, sabe? Então, eu estou aberto para isso aí. Espero que 2026 agora, com mais marcas se aproximando, com mais incentivo, aumentem essas possibilidades e é isso que eu estou esperando do ano. E claro, né, performar aí nos provas, que é o Você sempre o falou, foco. você falou no começo do papo que você entra muito de cabeça nas coisas. E aí, juntando um pouco o que você falou com o Palito aí, né? De ser um dos melhores, estar entre os melhores amadores. Se isso acontecer esse ano, por exemplo, o que que te motivaria? Assim, você sente essa. Tipo, cara, de 2 anos pra cá tu já tá ali, né? Então tá bem mais próximo em um tempo muito curto. Você sente, tipo, cara, cheguei rápido demais, e agora? Sente aquele vazio, Cara, assim? então, eu te juro que isso já passou pela minha cabeça, sabia? Mas me conhecendo, eu acho que eu nunca vou pensar, cheguei lá, sabe? Eu acho que eu nunca vou pensar no pronto, cheguei, pronto, alcancei. Aham. Eu acho difícil, mas tem muito lado para ir, né? Tipo, pô, ainda tem toda uma distância para desbravar que eu ainda não tive nenhum. Quer dizer, não vou te dizer que eu não tive um gostinho, porque na época que eu tava sem correr, o Palito tava me botando os treinos de ciclismo da galera que tava Hum. fazendo full. Então eu pedalei que nem um maluco. Então eu já tive Um um gostinho ali. gostinho ali do que é o ciclo, mas ainda tem toda essa distância para desbravar, cara, tem outros esportes, tem, pô, o ciclismo que apesar de ser uma dificuldade para mim, isso é um negócio curioso, porque eu sou completamente apaixonado pelo ciclismo e é o negócio que eu mais apanho. Tudo bem que assim, não sou um bom nadador também, eu sou a prova viva de que bom surfista não dá bom nadador. É, e mas, cara, tipo, o ciclismo tem algo ali que eu amo. Tanto é que, pô, eu tenho a TT que eu uso para competir.
Tenho a road, que eu, cara, eu amo. Eu acho que eu gosto até mais de pedalar. É até meio que uma briga silenciosa com o Palito, que eu sei que ele não gosta muito que eu fique dando rolê de road, mas às vezes Ah, esses mais longos, assim, leve, eu prefiro. E, e a Gravel agora, que daí é um outro mundo e, cara, eu tô apaixonado. Então, tipo, cara, o ciclismo para mim é muito foda. Eu ainda quero, talvez um dia, pô, competir ali e tal, ver o que que rola. Mas, como eu falei, eu sou muito novo ainda no triatlon, tipo, tô engatinhando ainda no esporte, então, até chegar a esse ponto aí do pronto, conquistei o que eu queria, se acontecer, eu ainda acho que falta uma boa caminhada, uhum. sabe? Então, eu sigo ali, pô, querendo aprender, com sangue no olho para treinar muito e não é algo difícil para mim, porque, cara, eu amo muito isso, então eu passar horas e horas ali em cima da bike para mim é maravilhoso, Pô, sabe? massa. E não, é que você falou, né, que bom surfista não nada, mas assim, né, você é a confirmação, né, dessa história. Mas pelo menos, cara, acho que eu vejo mais a galera tem mais medo da águas abertas, né? Então acho que É, talvez o surf tenha te tirado um pouco, não, te dá isso essa aí com leitura, certeza. te tira o medo, tem o respeito, não tira o respeito, claro, mas tira o medo, né? Mas a vivência É, de não, água ali, você. o próprio, como é que se diz, se sentir à vontade na água, Sim, né? Esse é um negócio que esse é uma tranquilidade que eu tenho, tipo, eu sou muito tranquilo na água, tanto é que teve uma época que eu até já falei isso num conteúdo meu, que eu quase larguei o triatlon por conta da natação, porque eu já tive eu já tive síndrome do pânico e depressão por um bom período assim da minha vida. Fiz todo o tratamento com antidepressivo, finalizei tudo certo. E era a época que eu saía para noite ainda, então, pô, tudo com bebida, droga e só piorava. E, enfim, fiz o tratamento e, cara, uma sensação de falta de ar, assim, e de como se estivesse me sufocando, eu comecei a ter nadando na piscina. E, cara, e aí aquilo era horrível, assim, tipo, o primeiro treino que eu abandonei na vida foi era tipo 10 vezes 300 bem tranquilo na piscina, e começou a me dar essa sensação horrível, assim, eu saí da água, voltei para casa no carro chorando, assim, eu liguei para Jasmine, voltei para casa no carro chorando, falando, cara, não, tipo, acho que eu vou largar o esporte porque eu não quero mais sentir isso. E aí, cara, foi muito trabalho na época, cara, ia, entrava na água, ficava ali um pouco e tal. E isso que é engraçado, eu tive esse problema na piscina e não tive no mar. Então, tipo, cara, para mim o pior ainda era a piscina do que o mar, porque o mar eu tava ali distraído com o entorno e tal, e não sentia isso. Então, hoje, graças a Deus, nunca mais tive nenhum problema quanto a Uhum. isso. Tô nadando bastante, tô nadando um volume que eu nunca nadei na vida, mas. E tô amando, sabe? Tipo, Aham. hoje, cara, eu fico feliz de nadar. O que por um tempo foi, tipo, me dava medo de não saber o que, que ia acontecer, como eu ia me sentir quando eu desse as primeiras braçadas, tá ligado? Quando eu te botasse a cabeça embaixo d'água. Então foi um período bem difícil, assim, mas passou. E já é, para mim, isso já é uma conquista muito foda no esporte, sabe? E tu sabe o porquê, de onde é que veio esse gatilho? Então, eu conversei, eu faço terapia, né? Eu conversei com a minha psicóloga na época e pode ser realmente algum gatilho dessa época que eu tinha esses ataques de pânico, mas também pode ser superoxigenação do cérebro, de eu estar respirando muito assim, Hum. e aí dá esse negócio de meio que um pânico, assim, Uhum. sabe? É, enfim, eu acho que era alguma coisa realmente com a respiração e como o meu corpo lidava com isso.
mas hoje em dia já se tornou algo bem mais tranquilo. Tanto é que eu lembro que isso foi bem na época que eu estava aprendendo a fazer a virada olímpica. E aí, cara, nossa, era horrível, porque aí para fazer a virada olímpica eu não botava a cabeça para fora d'água, não dava aquela olhada em volta, assim, e parece que aquilo ali me deixava mais em Aham. pânico ainda, sabe? Mas, enfim, mais uma fase aí que a gente conseguiu passar e hoje em dia, cara, hoje em dia eu tô amando nadar Com virada olímpica. com virada olímpica. Até com snorkel eu aprendi a fazer esses Ó. dias. Inacreditável. No Apanhei, começo, tá? Nossa, apanhei, mas que deu você bom. engole de água com o snorkel. Nossa, tá louco. Se não era engolir água, era água entrando no nariz. Daí até o cara se ligar Aí e tu tem que para ali, tirar o. só vê um cara meio da piscina, tossindo. Horrível, cara, horrível. É, mano, mas massa esse teu relato também aí, cara, de falar. Esse ano quem teve, ano passado teve aquele Metrópolis Endurance em Brasília, a prova lá, o Chicão, cara, teve no lago. Chicão, que nada, e Sim, enfim, nada muito. é muito louco, assim, de onde vem esses gatilhos e tudo, mas no ambiente que, em teoria, o cara tava tranquilo. É, é, é isso que eu e, acho mais bizarro, porque, por exemplo, a Jasmine também, ela teve um episódio desse num sprint aqui, e aí dá para entender, porque, cara, largada, principalmente de uma prova curta, cara, é muita porrada, é muita gente um em cima do outro, daí, cara, muitas vezes a galera se enche de cafeína antes de uma largada, eu fui aprendendo isso, por exemplo, hum, cara, eu já prefiro tomar um gel pancada de cafeína quando estou saindo da água do que entrar na água já, sabe? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e, tipo, mas para mim, na piscina, foi muito estranho, assim, tipo, e daí o que eu faço um paralelo com a galera que às vezes vem falar, pô, eu não sinto evolução na piscina, não sinto evolução na natação e tal. Eu falei, cara, isso é uma barreira que vai passar com o tempo. Eu passei por algo que eu nem, para mim, eu achava que eu não ia conseguir lidar com isso, eu não ia conseguir continuar no esporte com isso. Então, a questão de, às vezes, sentir um pouco estagnado na evolução é o de menos, sabe? uhum. Tipo, tu sabe que uma hora É. vai passar. Porra, loucura. Não, massa ouvir esse teu relato aí, saber também que deu tudo certo depois. É, que bom. E falo pra galera, cara, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi fazer terapia e demorei muito a fazer e, pô, isso é bom Não, demais. cara, eu faço desde novo e assim, é essencial. Ainda bem, eu me sinto privilegiado de ter aprendido isso desde novo, assim, tipo, desde, acho que eu ainda era menor de idade, eu já fazia terapia e sabia que, e tinha essa ideia de que, cara, não é coisa de louco, não é coisa de, é assim, todo mundo deveria fazer. Sim, Então, cara, isso aí até no relacionamento com as outras pessoas, tanto contigo mesmo, é essencial, né? Não sim, adianta. não, é demais. Aprende muito e, cara, melhora demais. É outra. Tipo, é um negócio que eu menos falto na vida é terapia. Hoje em dia, assim, é engraçado. Tipo, às vezes eu falo, não, eu vou ter que viajar, não sei o quê, não, vamos fazer segunda, vamos antecipar, vamos fazer, cara. Eu É, perco o treino, mas eu não perco a terapia, assim. Para mim mudou muito, muita coisa, mas assim. é Aí você vai essencial. vendo o trabalho que dá mudar as coisas, mudar hábito, mudar a É, cabeça, é foda. É bem. E, cara, você falou muito aí sobre os ídolos, treinar com a galera. Como é que você faz a logística? Porque você tá em Floripa, né? Os caras estão mais em sim. Balneário ali, né? Como é que. Cara, assim, Não é longe, mas eu no dia a acabo, dia ali é. eu acabo treinando bastante sozinho, o que pra mim não é um problema. Uhum. Tipo, eu até pelos meus horários, às vezes eu prefiro, porque daí, sei lá, eu tenho É. alguma coisa, eu vou mais cedo ou vou mais tarde, eu sempre alinho-se quanto à minha logística, mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou para lá. A última vez foi sábado passado, eles tinham um treino lá, o Palito falou, vem aí treinar com os caras e tal. Peguei, entrei no carro e fui. Pô,
é uma função, mas, cara, eu gosto muito e vale muito a pena. Tipo, pô, eu tive que acordar. Eu acordei antes das 3 da manhã para largar lá com eles às 5. Então, é uma função, é cansativo, mas, cara, eu voltei para casa com um sorriso de orelha a orelha, Uhum. amarradão. Tipo, se tivesse que fazer no outro dia, faria de novo. Então, para mim, não. Eu já cogitei, para tu ter ideia, sair daqui de Floripa, ir para lá só para nadar com os caras e voltar para Floripa. Então, cara, sempre vale a pena. Os coletivos, agora, grande parte das vezes, nos sábados, eles estão fazendo aqui no contorno. Então, fica como Uhum. se fosse meio do caminho para cada um Tá. deles, até mais perto aqui de Floripa do que para eles. Então, para gente, para mim, para Jasmine, tem sido ótimo. Que daí a gente vai ali, pô, o Uhum. contorno é maravilhoso para pedalar. E, e aí encontramos a galera e conseguimos treinar junto com a galera. Se não, aqui a gente tem uma outra assessoria que a gente nada, a Power, que é uma assessoria só de natação, então a gente tem o treinador ali na borda. Eu também treino bastante com o time São José aqui, Uhum. que é quem eu representei, é o município que eu representei nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então eu tenho esses treinos com a equipe ali, que também é muito massa, porque daí tu pega a galera que só nada e aí o nível é completamente outro. É outro E tipo, esporte, né, velho? esse negócio de. É engraçado, porque, tipo, eu também já fiz um conteúdo sobre isso. É engraçado que eu acho que até é uma sorte eu ter esse sentimento de quanto eu mais apanho numa coisa, mais eu gosto. Por exemplo, o ciclismo, cara, eu amo ciclismo, sofro pra cacete, todo mundo me passa, mas eu amo ciclismo. A natação, vou lá nadar com os caras que nadam, porra, em 50 metros, me botam um corpo na frente, e o cara tá lá no dia seguinte, tipo, foi até o que eu falei para uns treinadores lá. Cara, eu não sou bom, mas eu sou esforçado. Então vamos para cima. Seu relacionamento tóxico, né, com o É, ciclismo. Não, mas o cara gosta, né? E, cara, como é que foi no JASC lá, velho? Pô, cara, eu vou te falar que uma das frustrações que eu tenho na vida é não conseguir ainda ter coberto um JASC que bate geralmente as datas, cara, e agora tô morando em Maceió, então tô mais longe ainda. Ai, é Mas, verdade. assim, cara, todo mundo fala, as Olimpíadas do Cara, Sul, né? é muito massa. É muito massa. Porque, tipo, assim, eu tenho essa visão, né? Talvez muita gente não tenha, mas, cara, eu amo esse rolê de ir lá, ficar em alojamento. Aí, tipo, pô, o time inteiro de São José fica no mesmo alojamento, então tu tá lá, daqui a pouco chega o time de, sei lá, basquete tocando uma sonzeira que ganharam, tipo, e aí tá o time de natação em outro lugar, na outra porta ali o time de jiu-jitsu. Então, tipo, esse climinha, assim, tipo, Ah, como se fosse de Olimpíadas, cara, eu acho isso, pô, é muito massa, é muito massa. E sem contar que, tipo, é, meio que todo mundo se conhece, né? Então, cara, vira uma festa do esporte, assim, tipo, uhum, pô, tá, vamos, sei lá, vamos competir, ou vamos no dia seguinte lá ver o Team Relay, tá a galera lá de Blumenau, Itajaí, que é todo mundo no final, todo mundo se conhece aqui em Santa sim. Catarina, né? Então, tipo, se torna uma confraternização, assim, muito, muito massa. Não, cara, eu lembro você postando o alojamento, assim, tipo, amarradão mesmo, o moleque. Pô, Parecia é muito adolescente, velho. massa. Cara, é muito massa. Eu amo isso. A Jasmine, esse ano, ela foi por Timbó. Aham. E já é uma experiência completamente diferente. Ela já estava quase pegando um hotel para ela ficar lá. E eu aqui, cara, não, a experiência só é completa se tu ficar no alojamento, Tem tá que ligado? viver ali. Tem que viver aí A a sua Vila experiência Olímpica completa. era diferente, né? A Vila Olímpica, exatamente. Irmão, indo pra reta final aqui, cara, qual tu acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? É, cara, com certeza é algo relacionado à persistência, assim, Uhum. tipo, muita coisa desse negócio de, cara, eu vou experimentar não desistir e ver o que que acontece. É, em nenhuma das modalidades eu me arrependi de não ter desistido, tá ligado? Eu acho que isso é uma lição para
para a vida, assim, sabe? Além de muitas outras, direto eu posto ali algumas coisas, tipo, algumas reflexões de treino, tipo, próprio da virada olímpica com snorkel, de, tipo, aprender uma coisa que não vai me ajudar diretamente na natação em águas abertas, mas que indiretamente vai deixar o meu treino mais fluido e vai me ajudar. Então, conhecimento nunca é demais. É mais um aprendizado. Então, cara, teve, pô, inúmeras coisas, inúmeros aprendizados, mas eu acho que esse da persistência e da constância foram aprendizados mais fortes, assim, para levar para as outras áreas da vida. Cara, uma pergunta me veio agora, responda se você quiser, mas você acha que o esporte salvou a tua vida? Assim, no sentido de estava com Com muita certeza, balada, muita com droga? certeza, Eu sem, acho. sem sombra de dúvidas. Porque, cara, tipo, eu sempre, como eu te falei ali, eu sempre fui muito intenso. E a mesma intensidade que hoje eu uso para treinar, e a galera fica de cara, tipo, pô, como é que tu treina tanto, assim, como é que tu tem tanta vontade, como é que tu tá sempre, pô, sempre treinando, sempre acordando cedo. Eu tinha isso na época de beber droga, eu começava na sexta, como eu falei ali, eu começava sexta-feira à noite e parava só em alguma hora do domingo, porque na segunda eu tinha que trabalhar, porque senão eu nem parava, e ia, sem dormir, sem nada. Então, tipo, cara, botar essa intensidade em algo produtivo, eu acho que tem mostrado resultado, né? Então, tipo, cara, isso, com certeza salvou minha vida. Muita gente, é, porque tudo aconteceu meio que ao mesmo tempo. Eu engatei com a Jasmine, a gente começou o relacionamento, casou e tal, e aí ao mesmo tempo eu fui saindo daquele ambiente, ao mesmo tempo também entramos para a corrida, para o triatlon, então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu não tiro o crédito dela, ela me ajudou muito, Uhum. mas é aquela coisa, a pessoa que não quer ser ajudada, não há quem ajude. Então, cara, a minha vontade e o meu foco pro esporte foi o que eu acho que me salvou, assim, tipo, cara, hoje em dia eu nem penso em, sei lá, sair à noite, male para jantar, quem diria para beber, para ir para night, tá ligado? Já pensando no treino do dia seguinte. Então, tipo, para mim, com certeza salvou minha vida e eu tenho certeza que já salvou de muitas outras pessoas e ainda pode salvar de muito mais. O negócio é é o que eu sempre falo, é muito além de só o esporte, sabe? Tipo, cara, todo o ambiente, a vida, cara, tudo. Imagina se eu tava pensando esses dias mesmo que eu imaginei que tu poderia fazer uma pergunta desse tipo. Imagina se eu tivesse aproveitado essa intensidade para fazer dinheiro, cara. Eu sempre fico pensando assim, ó, espero que um dia chegue Essa essa hora, né? vontade. Porque, porra, É foda. E, cara, qual que é o teu sonho hoje? cara, o meu sonho é indiretamente viver do esporte. Eu digo isso porque eu não tenho um sonho de virar profissional, Legal. mas eu acredito que pela rede social, continuar vivendo Uhum. essa experiência, e repassando essa experiência, influenciar pessoas, ter minha comunidade e, pô, trabalhar com marcas e, sabe, isso é um sonho para mim. Eu amo o meu trabalho, eu amo o meu emprego, então, até por isso que eu não penso em largar dele em nenhum momento, eu quero crescer na minha área também, mas principalmente é isso aí, o meu sonho de uns anos atrás é aquele trend, né? Hoje eu vivo o meu sonho de uns anos atrás. Uhum. E é real. E para mim aumentar a intensidade, aumentar o tamanho disso, cara, o tamanho das minhas plataformas, aumentar tudo, o alcance, esse é o meu sonho, poder influenciar mais pessoas, poder trazer mais pessoas para o esporte, trazer mais pessoas para essa vida cara, que me salvou e eu acho que dá para salvar muito mais gente. E, cara, eu sou extremamente feliz do jeito que eu vivo hoje, de tipo, eu nem penso assim em voltar ou sei lá, a única coisa que eu penso é tipo, cara, como é que eu não descobri isso antes, tá ligado? Então, cara, o meu sonho é viver cada vez isso mais intensamente.
Boa, meu velho. Cara, te agradecer pelo Pô, papo, eu que pelos agradeço. papos também que a gente já teve lá nas Expos da vida. Fiquei feliz aí quando você falou que no Rio, quando chegou, visualizou a entrevista, a gente estava lá te esperando, que a gente Cara, estava com muito conteúdo foda, muito para foda. Plant. Saiba que tu tem. Porra, Tu tá nas minhas visualizações, então agora fala já pros é algo caras. abertamente falado. O moleque tá sonhando comigo, já vou falar isso pros caras. Mas, pô, Aí é irmão, foda. valeu mesmo. Bom conhecer a tua história, eu já te acompanhava nas redes sociais, vi um pouco dessa história aí da balada e tudo. Falei, pô, deixa eu trocar ideia com ele, entender. E massa, cara, ver o quanto o esporte fez bem e o quanto você tá devolvendo pro esporte também, com a tua performance, com a tua comunicação, trazendo essa comunidade. Acho bem massa. E portas abertas, mano. Tá em casa aqui. É isso, espero que seja o primeiro de muitos. Eu que te agradeço aí demais pelo convite. E tamo junto, cara. Obrigadão mesmo pelo tempo aí. E nos vemos aí nas próximas etapas, né? Com certeza. Estarei também, mas agora só do lado de fora. Do lado de dentro não dá mais não. Trabalhar e fazer Ah, prova não dá, velho. Esquece. Vamos ver. Um sofrimento por vez, não dá não. uma ou outra, né? Uma ou outra aí a gente Vamos ver, é isso. espero dividir umas largadas aí contigo. Também. Valeu, irmão. Obrigado mesmo. Valeu. É isso aí, galera. Foi mais um MTCast. Nos vemos na semana que vem. Valeu.